Então, o próximo tópico que nós vamos abordar são os compostos orgânicos, os alcanos e os cicloalcanos. Falando em propriedades físicas dos alcanos e cicloalcanos, a gente vai levar em conta então as ligações químicas. Basicamente, como é um composto formado por carbono e hidrogênio, um hidrocarboneto, apenas com ligações simples, eu tenho ligações químicas fortes entre o carbono e o hidrogênio. As interações intermoleculares que mantêm as moléculas unidas são associadas, são interações fracas do ponto de vista geral, onde eu tenho um aumento das interações com o aumento da cadeia e uma diminuição das interações com as ramificações. Então, o que acontece? Cadeias mais longas têm pontos de fusão e ebulição maiores, porque tem maior número de interações intermoleculares, que são interações fracas de dipolo induzido, ou chamada Van der Waals. E ao mesmo tempo, as cadeias ramificadas têm menores pontos de fusão em relação às cadeias lineares. Quem mantém unida, mais uma vez, as moléculas de alcanos são as interações de Van der Waals, dispersão de London, também chamadas de dipolo induzido. Quando eu falo em compostos que possuem grupamentos, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, como álcoois, éteres, entre outros, eu tenho polaridade de ligações, e aí eu tenho as possibilidades de dipolo-dipolo e pontos de hidrogênio, principalmente em ácidos carboxílicos e éteres, ácidos carboxílicos e amidas e aminas e álcoois. Então, a Van der Waals acontece entre moléculas apolares, no caso os alcanos. São interações extremamente fracas. À medida que a cadeia aumenta, eu tenho maior possibilidade de interações, ou seja, a somatória das interações acaba fazendo com que a molécula tenha interações mais fortes. Por exemplo, se eu pensar em termos de cadeias carbônicas de 1 a 4 carbonos, eu tenho cadeias carbônicas lineares, no caso o metano até o butano, são gases na temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Acima de 5, o pentano, até mais ou menos 18, eu tenho os derivados da gasolina, diesel e alguns outros. A partir de 21, 22 já começa a ter os sólidos, e aí à medida que a cadeia vai aumentando, eu vou tendo os casos dos derivados não degradáveis da cadeias muito longas. O dipolo induzido então acontece principalmente nos alcanos, né, e alcenos e hidrocarbonetos. Vamos passar isso aqui. A dipolo basicamente está falando em moléculas que já têm polaridade, por exemplo, cetonas, álides de alquila, ésteres, são moléculas que já têm uma polaridade, e no caso são mais fortes que as Van der Waals. Então, por exemplo, os pontos de fusão e ebulição das cetonas, aldeídos, são maiores do que os pontos de ebulição e fusão dos alcanos, de massa molecular próximas. Considerando aqui, por exemplo, então, o cloreto-metila, o clorometano, eu tenho a polarização da ligação carbono-cloro. O cloro é negativo em relação ao carbono, então a polaridade está nessa região, então tem positivo e negativo, vai se alinhando as moléculas de modo que os positivos interagem com os negativos. Como a polaridade já existe, essa interação intermolecular é mais forte. No entanto, a ligação carbono-cloro é mais fraca do que a ligação carbono-carbono ou carbono-hidrogênio. As pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, que é o termo mais adequado, são interações onde eu tenho o hidrogênio ligado a átomos extremamente polares, como extremamente eletronegativos, no caso flúor, oxigênio e nitrogênio, e acaba tendo uma interação intermolecular muito próxima à ligação química. Então a interação com a molécula vizinha, ela é muito parecida com a ligação com a molécula onde o hidrogênio está ligado, fazendo com que essa interação seja forte, e os compostos que tenham essas interações acabam interagindo uns com os outros de modo muito forte, tendo os pontos de fusão e ebulições mais elevados. Então os álcoois e os ácidos carboxílicos e até mesmo as amidas têm pontos de ebulição maiores do que os demais grupos que nós já vimos nas aulas.
Então aqui eu tenho, de modo geral, as interações intermoleculares, fazem com que as moléculas estejam no estado gasoso, líquido e sólido. Os pontos de fusão são associados aos tipos de interações intermoleculares, a massa molar e o tipo de molécula, se ela é linear ou é ramificada. O ponto de ebulição também está associado a isto. Quando eu penso no ponto de fusão e ponto de ebulição, eu estou falando basicamente das interações intermoleculares. No caso da água, as interações intermoleculares que existem são interações do tipo ligação de hidrogênio em todos os lados, fazendo com que a molécula de água tenha interações do tipo ligação de hidrogênio muito fortes. E o ponto de ebulição da água, apesar da massa molecular ser 18 gramas, é de 100 graus Celsius ao nível do mar. Já compostos como alcanos e alcenos têm pontos de ebulição bem mais baixos. Os fatores que afetam, mais uma vez, os pontos de fusão e ebulição são os tipos de interações que a molécula possui. No caso, moléculas apolares têm tipo polo induzido ou força de Van der Waals, expressão de Londres, que são fracas. Então os alcanos têm interações muito fracas. A massa molecular, no caso, quanto maior a massa molecular, maior ponto de fusão e ebulição. E o tipo de cadeia, cadeias lineares têm ponto de fusão e ebulição maiores que cadeias ramificadas. Então, quanto maior a interação intermolecular, maior ponto de... mais difícil é romper a ligação e maiores são os pontos de fusão e ebulição. A massa molecular, então, basicamente associada à quantidade de interações, né? Quando aumenta a cadeia, aumenta as interações e faz com que a molécula, o somatório de interações intermoleculares seja maior, e aí eu tenho uma maior dificuldade de romper essas interações e assim aumentando o ponto de fusão e ebulição. Por exemplo, aqui eu tenho o pentano, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, seria o C5H12. 1, 2, 3, 4, 5 interações intermoleculares. Já o octano, eu tenho 8 interações. A somatória das interações faz com que o ponto de ebulição do octano seja maior do que do pentano. O tipo de cadeia também influencia. Por exemplo, eu tenho aqui o pentano, o isopentano e o neopentano. Basicamente eu tenho uma molécula linear, que é o pentano com 5 átomos de carbono lineares. Aqui eu tenho o 2-metilbutano, que é o isopentano. E aqui eu tenho o 2,2-dimetilpropano, que é basicamente o neopentano. Essas três moléculas são moléculas isoméricas, no caso eles possuem a mesma forma molecular, no entanto as estruturas químicas, uma é linear, a outra tem uma ramificação e a outra tem duas ramificações. O ponto de ebulição do pentano é 36 graus Celsius, ou seja, quase a temperatura ambiente, 25. O neopentano é 28 e o isopentano é 28 e o neopentano é 10. Então a temperatura ambiente, o neopentano ele é gás. Olhando para as estruturas, eu percebo que as moléculas interagem muito mais no pentano, que se aproximam mais, do que no isopentano, e a interação é muito mais fraca no neopentano, devido às aproximações das cadeias. Então isso faz com que uma molécula linear possua ponto de fusão e ebulição maiores do que uma molécula ramificada.